Bom dia a todos e a todas. Uma grande alegria e uma grande responsabilidade também estar aqui nesse momento, tentando trazer elementos para que juntos nós possamos pensar o tema dessa mesa, que são as políticas públicas da educação do campo nesse contexto. E eu queria começar pedindo que nós todos olhássemos um pouco para essa imagem. Nós ficássemos um pouquinho em silêncio olhando para essa imagem, que é a representação nossa, né, do Seminário Nacional dos 20 anos da Educação do Campo. Penso que essa imagem é uma síntese muito forte do que construímos juntos esses 20 anos. A unidade da diversidade dos sujeitos camponeses, juntos, em luta, com a terra, com o trabalho, com a cultura, com a memória e com a história. E penso que essa imagem é fundamental para nós nesse dia de hoje tão difícil, né, com tudo que nos une, para pensar agora a continuidade das nossas lutas na educação do campo, porque eu penso que ela sintetiza uma ideia muito importante que eu queria trazer como pano de fundo da nossa reflexão nessa mesa. Ou seja, nós vamos falar sobre as políticas públicas de educação do campo. E pode ser que muito em breve nós não tenhamos mais políticas públicas de educação do campo. Porque a gente sabe, né, a própria teoria da ciência política, sociologia, né, nos dizem que não existe política pública sem orçamento. Né? Isso é uma questão básica para ter política pública. Se a política pública está em ação, para o Estado agir, não precisa de orçamento. Mas é fundamental que nós tenhamos clareza de uma ideia. A educação do campo é muito mais ampla que as políticas públicas. A educação do campo contém as políticas públicas. Não são as políticas públicas que contêm a educação do campo. Eu queria partir desse pressuposto, veja, as políticas públicas de educação do campo podem até acabar, sim, podem ser distintas. Não vão porque nós lutaremos para isso, porque nós resistiremos. Mas é muito importante que nós tenhamos essa ideia. Que elas estão contidas na educação do campo, e não ao contrário, né? Não é a educação do campo que está contida nas políticas públicas. Então, todo o imenso patrimônio político-pedagógico que nós construímos esses 20 anos na educação do campo, com centenas e centenas e centenas de experiências, que envolveram milhares de sujeitos no nosso país, da educação infantil à pós-graduação, a partir dos pressupostos da compreensão de formação humana, de educação, que a educação do campo construiu, não vai acabar caso essas políticas públicas que ela criou, que foi a luta da educação do campo, que arrancou do Estado essas políticas públicas, fez surgir, certo? Acho que essa é a primeira ideia, que é fundamental, assim, a gente pensar sobre ela, né? A gente partir dela, tá? Então, eu queria começar com isso. Bom, a segunda ideia que eu queria trazer, e acho que isso é muito importante também, porque isso nos ajuda a sair desse sentimento de tristeza, de pesar, de terra arrasada, porque isso interessa as classes dominantes, porque isso interessa ao projeto neoliberal, porque isso nos imobiliza, né? Dizer que tudo isso que nós fizemos na educação do campo, e não foi pouco, né? E a lógica e a intencionalidade dessa fala é mostrar parte mínima do que fizemos, porque a gente estaria de muito tempo, nós temos meia hora, então nós vamos trazer fragmentos do que fizemos, mas é trazer a segunda ideia, que é tudo isso que nós fizemos na educação do campo foi uma imensa e lindíssima construção coletiva, né? Todos nós somos artífices disso que se chama hoje, deste fenômeno da realidade brasileira que responde pelo nome da educação do campo. Porque isso nos empodera, porque isso mostra o quanto somos capazes. Por isso que eles nos temem, como disse Freitas ontem. Eles nos temem porque construímos coisas, porque atrás de nós, atrás desse plenário aqui, tem um exército de coisas construídas. Não tem só idealização, não tem fala.
Né? A gente tem escrito, né, Roselena? A gente tem escrito, a educação do campo ela é projeto, mas ela é política e prática. Né? Ela tem várias coisas juntas, ela não é só uma concepção, ela é uma materialidade extremamente forte. E é sobre isso que a gente quer tratar. Sobre a materialidade da educação do campo nas políticas públicas nesses 20 anos. Por quê? Ontem nós tratamos de duas categorias fundamentais para compreendermos a realidade. Né? Nós trabalhamos muito ontem com a ideia da totalidade e da historicidade. Né? E hoje a ideia é que a gente possa, na nossa reflexão, avançar trabalhando com a materialidade e com a contradição, né? Com elementos fundamentais que esse processo de construção da educação do campo foi fazendo na realidade brasileira, tá certo? Então essa é a intencionalidade da fala. Vamos ver se eu dou conta aqui, né, Camila? Olha, já não funcionou, Camila. Você vai me assessorando aí, porque ele dá os dois, vamos ver se funciona. Bom, então a ideia é que para fazer isso, eu queria tentar trazer, nesse tempo que a gente tem, 5 ideias principais para tentar fazer essa discussão, para a gente pensar então esse patrimônio político-pedagógico que a gente construiu na educação do campo, né? Dividindo essas ideias nesses pontos. Primeiro, eu acho que é fundamental, ainda que rapidamente a gente não tem tempo para isso, isso foi muitíssimo bem tratado ontem pelo Freitas, mas é imprescindível que nós partamos disso, porque tem uma mudança profunda no contexto nesse sentido. O tema dessa mesa é as políticas públicas no contexto atual, né? Fazer uma discussão ainda aqui rápida sobre o que significa neste momento histórico que nós estamos vivendo esse imenso ataque à democracia liberal representativa e a ideia que ela tem e a maneira que nela se constroem as políticas públicas, porque em cima disso, né, em cima desta compreensão, em cima desta leitura, lembra que o Freitas falava ontem, a gente tem 3 grandes filosofias, né, sociais, foi em cima de uma dessas filosofias que a gente construiu os princípios da educação do campo vinculado a uma determinada compreensão de democracia, de Estado, de políticas públicas, ainda que com muitas críticas à inserção da educação do campo e sua relação com as políticas públicas, mas é fundamental que a gente trate rapidamente, porque há uma grande mudança aí e a gente precisa entender essa mudança, porque ela exige de nós um outro tipo de ação. Não é só uma questão teórica. Esta mudança no contexto exige de nós, educadores do campo, uma outra ação neste momento. Então a gente quer partir desse ponto. Está associado com essa ideia, né, do avanço das forças conservadoras com uma rápida desconstituição dos direitos, especialmente dos direitos coletivos. A terceira ideia, então, já que a gente está falando, né, de políticas públicas do Estado e nação, é falar da principal política pública que juntos construímos, né, sem a qual não existiria grande parte do que fizemos, que foi o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária. Então trazer alguns elementos que são fundamentais, que todos nós nos apropriamos como ferramenta de luta, do que significa o PRONERA, do que é essa política pública construída por estes sujeitos coletivos, como a Jesus falou ontem, né? O PRONERA foi uma das políticas mais democráticas que fizemos, então trazer alguns elementos sobre o PRONERA, depois tratar um pouco sobre, e com muitas dúvidas, porque não sabemos onde está, o que vai acontecer, como é que vai continuar o PRONERA, mas é importante que olhemos todos nós para o que ele já fez, para o que ele significou na nossa história. Depois nós vamos tratar um pouquinho sobre onde está a educação do campo agora no MEC, já que não existe mais a CECADI, né, porque essa SEMESP, essa Secretaria da Educação das Modalidades Especiais, como eles estão chamando, e alguns dados do censo de 2017 que são muito importantes que nós olhemos para ele, porque ele também faz grandes alertas. E depois nós queremos tratar aqui de um outro elemento, assim como o PRONERA, bastante importante, que também é uma construção nossa, que são as licenciaturas em educação do campo. Né? Então, temos todos muitos problemas, muitas dificuldades nesse momento, na manutenção das licenciaturas em educação do campo, mas é imprescindível que sejamos capazes de olhar para além dessas dificuldades momentâneas, tudo o que elas significam, tudo o que elas já construíram como patrimônio político-pedagógico e a força material que elas têm. Não é uma coisa pequena, essa é a ideia da nossa fala, é tentar mostrar, o que significa essa materialidade construída por todos nós na licenciatura em educação do campo. E aí pensar, então, alguns desafios, algumas potencialidades que pensamos que as licenciaturas têm, que o PRONERA tem, e como é que vamos juntos aqui construir estratégias para enfrentar esses desafios e superar esses momentos, porque ninguém tem resposta, nós não temos resposta, a ideia dessa mesa não é trazer resposta, né? É trazer questões para que juntos possamos pensar aquilo que apareceu muito ontem na fala do Freitas,
Como é que nós vamos, então, avançar nessa perspectiva de construir agora passos para esse momento que vem por aí, né, do desmonte dessas políticas, tá? Então, vamos apresentar. Tá, então aqui, gente, o que é importante só a gente trazer duas ideias fundamentais, né, para a gente pensar, que até a gente tratou bastante disso no nosso dicionário, né, tem um eixo todo no nosso dicionário de políticas públicas, com várias reflexões sobre elas, mas que é assim, qual que é a grande mudança deles? Tudo que nós construímos no Movimento Nacional da Educação do Campo está baseado numa ideia central da própria compreensão do que é a democracia, que é entendida como o único regime político onde o conflito é legítimo. A democracia está fundamentada nessa ideia do direito a ter direitos. Essa é a essência da democracia, né? E é exatamente esses dois elementos que são fundantes do pensamento democrático. Então, a ideia do direito a ter direitos e a ideia da igualdade, que estão postos em questão por esse avanço, por essa nova hegemonia, dessa nova filosofia, dessa nova não é nova, antiga, mas dessa filosofia social que agora alcançou uma imensa hegemonia que tomou o Estado, que é essa coalizão liberal conservadora. Porque essa coalizão liberal conservadora está pondo em questão, né, junto com o liberalismo, uma ideia que nós tínhamos como básica, como fundamental, que embora tivéssemos muitas críticas a ela, que é a ideia de que todos são iguais perante a lei, né? Só que o que acontece nesse momento de crise? Veja só, isso que é grave, gente, isso que é uma mudança, porque tudo que fizemos, todas as lutas que fizemos, estava vinculada a essa ideia de que, como a democracia, né, esse regime político onde o conflito é legítimo e onde, quando os direitos estão positivados, estão estabelecidos na lei, mas não estão materializados, tem-se o direito e o dever de lutar por eles para que eles se instituam, é posta em causa, ela cai. Por quê? Porque ela se fundamenta numa ideia de que todos são iguais perante a lei. Mas nessa lógica neoliberal, não são mais todos iguais perante a lei. São iguais os que têm mérito, os que foram capazes, os que conseguiram, têm direitos. Os que não conseguiram, como os Freitas, né, porque não se esforçaram, porque não foram capazes, não têm direito. Percebe aquela lógica da previdência, da capitalização, né, de cada um é responsável por si próprio, então os sujeitos como empreendedores de si próprios, põe em questão os fundamentos pelos quais vimos trabalhando até então. E sempre houve uma crítica muito grande quando as pessoas falavam, olha, a educação no campo é uma coisa pós-moderna, porque, né, está no limite das políticas públicas. Qual era a crítica que recebíamos da própria esquerda? As políticas públicas, elas têm um grande limite, que elas são o quê? Elas são a igualdade jurídico-política, né? Elas estão dentro desse limite da igualdade jurídico-política, da cidadania. Qual que é o limite? Nós sabemos que, de fato, nós não somos todos iguais. É muito importante que, historicamente, tenhamos avançado para termos essa igualdade jurídico-política, embora, ainda com a instituição, com a permanência da propriedade privada, não somos todos iguais. Isso faz uma diferença brutal. Essa é a diferença entre a emancipação política e a emancipação humana. Então, a educação do campo sempre teve consciência dessa crítica e ousou falar, olha, estamos sim lutando por políticas públicas, temos consciência deste limite, né? Então, o nosso limite é muito maior, é a emancipação humana, é a superação da lógica hegemônica de organização da sociedade, que é a sociedade capitalista, mas lutar por políticas públicas é fundamental porque nos ajuda a garantir, a avançar num determinado nível de igualdade. Só que nem isso mais está colocado, porque o cenário atual é a hegemonia do pensamento que não considera que os sujeitos são todos iguais. E tem uma outra questão que isso é fundamental. Então, essas duas coisas andam o tempo todo juntas, né? Por isso a ideia, né, de trabalharmos com essa teoria do conhecimento que nos ajuda a pensar de uma maneira integrada, a pensar a totalidade, e não essa filosofia, ela se faz colada à lógica da economia política. E dentro do âmbito da economia, a grande mudança fundamental é que, com essa crise estrutural do capital, esse argumento ele é super favorável para que dentro do Estado se opere a apropriação desses fundos públicos, ainda que ínfimos, que estavam sendo destinados para essas políticas sociais da educação do campo, né? Então, tem uma disputa aí bastante forte, né, aquilo que o Freitas falava ontem, né, para esse pensamento liberal, essa redistribuição dos fundos públicos, dos recursos que o Estado arrecada e que vai para as políticas sociais, é gangsterismo estatal.
né? Nós estamos errados de fazer isso, nós temos que ser punidos e penalizados por fazer isso, né? Essa é uma mudança bastante grande, né? Porque esses fundos públicos agora, né? Esses fundos públicos, né, o que vai acontecer com eles? Eles estão sendo apropriados por esses grandes conglomerados empresariais que transformaram a educação em mercadoria. Lembra daquelas duas últimas lâminas do Freitas, né? Aquele conjunto de instrumentos, aquele conjunto de políticas que está sendo delineados, que vão fazer a partir da ideia da relação da parceria público-privada, vão drenando os fundos públicos da educação para esses grandes conglomerados de educação que produzem os materiais, que produzem os kits, que vendem consultoria, que fazem toda aquela série de coisas que o Freitas tratou ontem aqui com a gente, né? Mas que vão então afirmando no imaginário da sociedade uma questão fundamental, porque outra coisa que a gente não pode esquecer, não se institui política pública se ela não está muito presente no imaginário da sociedade, né? A política pública é indissociável da ideia da legitimidade, da sociedade entender que determinados sujeitos têm legitimidade, têm direito a tal ação do Estado e, portanto, a partir desta legitimidade, deste direito, podem acessar esses fundos públicos. A desconstituição dessa ideia dos sujeitos camponeses como sujeitos de direito, que ao invés de terem direito são criminosos, porque é isso que está se operando, então essa é a grande disputa, né, que se faz a partir da ideologia, da hegemonia. Lembra da fala do Mineiro ontem, né? Há um intenso processo de usar a legislação para a criminalização dos sujeitos sociais, dos sujeitos que lutam. Então, como assim vocês ainda querem dinheiro do Estado? Vocês são criminosos. O que vocês estão achando que não tem política pública? Vão trabalhar, né? Como diz o seu bando de vagabundos, vão trabalhar. Não tem que ter política pública para esses sujeitos que não têm legitimidade social. Então percebe como essas coisas estão absolutamente indissociadas? Por isso que é fundamental termos clareza disso, porque temos nós, como educadores, que fazer um intenso trabalho no âmbito da batalha das ideias, de rediscutir coisas que nós achávamos que estavam superadas e não estão. Não estão. A juventude que chega na universidade, inclusive professores, né? Então, temos que retomar questões que achávamos que estavam dadas e não estão. E se ignorarmos essas questões, o que fazemos, que é muito grave? Contribuímos para a deslegitimação dos sujeitos e para o fim das políticas públicas de educação do campo e de todas as outras políticas sociais, né? Podemos entender essa ideia, saber que é sinônimo, as políticas públicas são políticas sociais, né? E aí tem um outro debate econômico muito importante que está associado a isso, que de novo, né, pegando a ideia da contradição. Já foi 20 minutos, acho que mas enfim, só a gente não pode perder essa ideia, rápido para navegar. E assim, olha, esse debate também é muito importante, gente, da gente se apropriar, que é sobre o caráter das políticas sociais no capitalismo, né? Isso está intrinsecamente relacionado a essa compreensão e essa disputa que fazemos. O que são as políticas sociais? Elas são, porque tem um setor que defende isso com muita força, né? Não, as políticas sociais são só funcionais ao capitalismo porque elas garantem, como políticas sociais, né, elas garantem a reprodução da força de trabalho para continuar sendo explorada pelo capital. Então elas são somente uma coisa que é útil ao capitalismo, por isso que tem as políticas sociais. Outro setor que fala, não, as políticas sociais não são isso. Elas são conquistas da luta da classe trabalhadora, né? E tem um setor, que é a teoria que a gente trabalha, que é a mais coerente, que é da Vanette Boschetti, um grupo grande, né, de autores que trabalham com a análise das políticas públicas a partir do materialismo histórico e dialético, que falam que as políticas sociais são as duas coisas. Elas são isso simultaneamente. Elas são funcionais ao capitalismo, sim, porque elas garantem a reprodução da força de trabalho, mas elas também são conquistas da classe trabalhadora. Só que o que está em questão hoje, que muda profundamente. Por que elas podem diminuir muito? Porque elas estão deixando de ser funcionais ao capital, porque o capital está cada vez mais prescindindo da força de trabalho. Ele vai precisar de cada vez menos força de trabalho. E, portanto, ele pode não... Tem uma parcela grande dos trabalhadores que pode morrer, que eu não preciso mais garantir a reprodução dessa força de trabalho, porque essa força de trabalho é dispensável. Não estou nem aí se ela vai morrer ou se ela não vai morrer. Lembra que o Freitas falava ontem da inteligência artificial? Né? Nós estamos na sociedade sem emprego. Então, uma das coisas que garantia as políticas sociais dentro do âmbito do capitalismo, que era a sua funcionalidade para a própria lógica da reprodução do capital, vai diminuindo. Então, são várias coisas, né? Lembra, de novo, o velho Marx, né? A multideterminação dos fenômenos não é uma coisa só. Há um conjunto de coisas que estão acontecendo, mas que impactam profundamente no cenário da relação da educação do campo com as políticas públicas. O que acontecia 20 anos atrás, quando nós começamos o Movimento Nacional da Educação do Campo e pensávamos nas políticas públicas, hoje é muito diferente.
E isso tem que estar no nosso cenário, tá? Isso a gente tem que ter clareza para pensar o que fazer e como agir, né? Bom, então... você passa? Bom, então, uma das políticas públicas dentro, né, pensando essa questão como pano de fundo, né, tendo esse contexto de todas essas mudanças, de tudo que está se transformando hoje, é importante que nós mesmos nos apropriemos. Chegamos nesse momento, temos muita dificuldade, vamos pensar no que fazer, mas fizemos muitas coisas. E precisamos nos apropriar do que fizemos, porque isso nos dá força e coragem para saber que somos capazes de construir. Eu queria trazer ontem uma fala que eu acho que foi fundamental, belíssima, da Marina, que foi a fala da Marina provocada pelo Bira. Né? Lembra quando ela falava do Lukács? O que o Lukács fala? Nós somos seres capazes de criação. Diferente dos animais, nós não só pensamos e projetamos coisas, como criamos as condições para essas coisas que projetamos aconteçam. Veja, quando nós começamos o Pronera, não tinha nada, não tinha política pública, não tinha Estado, não tinha fundos públicos. E nós não só pensamos a política pública, como criamos o mecanismo dela funcionar, e nós começamos com a educação de jovens e adultos, e hoje temos pós-graduação do Pronera. E temos muitos sujeitos egressos do Pronera que são docentes da universidade, que são professores da educação superior. Isso não é pouca coisa. Isso foi obra nossa, da classe trabalhadora. Foi a classe trabalhadora que construiu esse projeto político-pedagógico e arrancou os fundos públicos, que desenhou essa política pública. Então, precisamos ter clareza disso. E nós não fizemos isso sob o céu do brigadeiro, não. Nós começamos no massacre do Eldorado dos Carajás, né, Edgar? O Pronera nasce do sangue do massacre do Eldorado dos Carajás. Nós começamos o Pronera com o governo Fernando Henrique Cardoso. Porque senão a gente acha que, né, sempre foi essa maravilha, como você Clarice ontem, né? Olha, não foi assim que começamos, não. Não foi com bolsa, com professor concursado. Nós começamos, não tinha um professor concursado, era tudo militante, trabalhava um monte de outras coisas, trabalhava no Pronera. E tá aí, olha aí o que fizemos nesses 20 anos com essas condições. Então, tá bom, vai ser difícil agora, não tem bolsa, não tem dinheiro, diminuiu o custo aluno, mas é por isso que nós vamos morrer? Acho que nós temos que pensar nisso, no que fizemos. E o Pronera mostra o que fizemos. Olha isso, gente, olha que é uma política pública feita pelos trabalhadores no Brasil inteiro, com 320 cursos das diferentes áreas. E, na verdade, é mais, são mais cursos. É porque nós estamos trazendo para trazer um dado científico, os dados da segunda Penera, da Pesquisa Nacional de Educação da Reforma Agrária, que nós fizemos em 2015, que analisou o Pronera de 98 a 2011. Mas tem muito mais coisa que rolou aí de 2011 a 2019, só que não está nesses dados. Mas esses dados têm um fundamento agora dessa pesquisa que foi muito importante, né? Então, o que mostra, olha a territorialização do Pronera no Brasil inteiro, em 880 municípios, em todas as unidades dessa federação. Isso é muito importante. Só até 2011 tem mais coisa, né? Tem muito mais coisa que não está aqui, né? Que não tá na pesquisa, mas está aí, está na realidade, está na materialidade, né? A outra coisa que é muito importante, gente, muito importante mesmo, e daí isso se associa, essa é a terceira ideia, a força que eu queria trazer como fundamental da reflexão que eu queria construir aqui sobre essa ideia da materialidade da educação do campo, que há uma grande mudança nessas políticas públicas que juntos construímos, que são os processos de produção de conhecimento que elas geram, que está exatamente vinculada àquela imagem que a gente trouxe da diversidade dos sujeitos camponeses e dos processos de produção de conhecimento que esses sujeitos camponeses desencadeiam dentro do conhecimento científico quando acessam não só a educação superior, mas todos os níveis de escolarização. Porque são os próprios sujeitos que estão produzindo conhecimento. Nós estamos abalando as estruturas do processo de produção do conhecimento científico, quebrando a redoma da universidade, que acha que só ela é a dona da produção do conhecimento científico e da ciência. E nós estamos falando que tem uma outra forma de produzir ciência. Não estamos falando de outra coisa. Estamos falando de ciência. Mas de uma ciência que incorpora os saberes dos sujeitos, do diálogo de saberes, que dialoga com os conhecimentos, com as inteligibilidades, com todos os profundos conhecimentos dos territórios que os sujeitos têm. Já, né, da própria educação do campo, eu trouxe uns mapas, uns dados, com textos que a Roseli também está discutindo isso, né, bastante recentes, bem importantes, que nos ajudam a pensar o grande significado, o grande patrimônio que isso tem nessa perspectiva da nossa luta geral da educação do campo. E eu achei importante trazer esse gráfico, né, da Penera, porque ele mostra a quantidade da produção de conhecimento sobre o Pronera. Tem um gráfico que o Bernardo traz, que tem todas as produções feitas nos próprios cursos,
mas esse é feito sobre os cursos. Olha a quantidade, né, de conhecimentos que foram feitos, né? Veja, 260 dissertações de mestrado, as teses de doutorado, 174 monografias, 469 artigos, 94 capítulos de livros, 10 coletâneas. Essa produção sobre o problema, que política pública que tem, essa riqueza de material, passando diferentes temas, diferentes áreas. Isso é patrimônio nosso, isso é uma construção nossa. Isso é muito importante que nos apropriemos, né? Que saibamos o significado que isso tem na transformação da própria realidade, né? Lembrando que aquela coleção sobre o campesinato do Leage, ela traz uma ideia muito importante, que lá naquela coleção eles falam assim que o apagamento do campesinato da ciência sempre foi uma forma de tentar fazer um apagamento do campesinato da própria história. E isso é muito importante. O processo de produção do conhecimento científico, como esses sujeitos, não para esses sujeitos, mas como estes sujeitos, é fundamental. Né? É a afirmação da existência deste modo de vida. Porque a educação do campo, ela não é só política pública, ela é muito mais que isso. É uma compreensão de campo, de projetos, de relações sociais, de sociedade, que tem como ethos a solidariedade, a igualdade, a justiça social. E não a lógica do agronegócio, né? Negócio, produção de mais-valia. Nós estamos falando de cultura, de saberes, de vida. Esse processo de produção de conhecimento está associado disso, né? Pode passar para mim. Pode passar, eu vou pular isso aí, era para trazer um pouquinho a questão da semestre, mas só não dá tempo. Eu só queria trazer um dado que eu acho que é importante pensando nisso. Então, não existe mais esse CATI. A educação do campo hoje está dentro de uma secretaria chamada Secretaria de Mobilidades, Secretaria de Modalidades Especiais, né, onde tem a educação indígena, quilombola, campo, e aí saiu de lá a especial, que é o que mais tem, né? Tem acho que 18 programas para educação especial. Eu tive semana passada no MEC assistindo uma apresentação dessa secretaria dos 100 dias, né? Depois de buscar bastante. Mas lá nessa apresentação deles, eles apresentaram uns 20 minutos das políticas para a educação especial. Tem um conjunto infinito de coisas para a educação especial. A educação do campo, em 5 minutos, eles passaram o que eles vão fazer na educação do campo. Mas dentro dessa secretaria, então, estão as nossas ações, né? E o que é muito importante, assim, que eu acho que a gente tratar, né, rapidamente aqui, mas que é o outro grande desafio que nós temos, é que os dados do censo de 2017 trazem um dado que a gente já vinha acompanhando, mas que é avassalador o avanço, né? Lembra quando nós começamos o Movimento Nacional da Educação do Campo, nós tínhamos 102 mil escolas no campo. O censo de 2017 trouxe 55 mil escolas. 55 mil escolas. O que é mais grave? 2 milhões de matrículas a menos, né? Não é o fechamento e a ampliação e eles estão indo para outros lugares, não. É deixando mesmo de frequentar a escola, né? Por todas as dificuldades de uma ampliação estúpida que não é intracampo, né? Que coloca os meninos a 15 quilômetros. Então, enfim, todas as críticas que com certeza o Salomão vai abordar bastante essa questão do fechamento das escolas, mas que é um dado relevante para a gente tratar. Pode passar, tá? E aí, dentro desse conjunto de políticas que construímos, né, a outra grande questão que construímos, então, são as licenciaturas em educação do campo, que entendo hoje que são um grande patrimônio da educação do campo e que tem uma tarefa histórica nesse momento, uma tarefa fundamental, que é contribuir, né, para a manutenção de todo esse patrimônio que juntos nós construímos, porque a educação do campo, qual que é a grande questão que eu penso que hoje ela significa, veja, dentro da educação do campo, né, eu acho que primeiro retomar essa ideia que as licenciaturas do campo, elas nasceram como trincheiras de defesa da própria resistência da educação do campo, né, que elas integram a sua força material. Você escreveu isso no texto para um livro nosso, e eu acho que isso é muito importante, né? Então, as licenciaturas integram a força material da educação do campo, e quanto mais elas cultivem o vínculo orgânico com sujeitos coletivos, né, mais elas vão ser capazes de contribuir com o projeto original da educação do campo. E elas são muito grandes hoje, elas não são pequenas, gente. Elas nasceram, lembre que foi aqui, né, foi nesse espaço da Contábil que nós conseguimos arrancar da Secadia 600 vagas para estruturar, para sair aquele edital das 42 licenciaturas, né? Pode passar, tá aqui. Então, assim, só para a gente olhar um pouco a ideia dessa materialização, né, hoje nós temos 44 cursos permanentes, isso é muito significativo.
São 44 licenciaturas em educação do campo no Brasil inteiro, com 31 instituições de ensino superior. Então, assim, isso a gente podia passar em cada um desses cursos, em cada uma das áreas da habilitação, no Sudeste, no Sul, em vários cursos que tem essa diversidade dos sujeitos camponeses nas licenciaturas. Essa ideia é muito importante. Vou passar rápido por isso, não está tendo espaço, Camila, por favor. Só voltando ao Maranhão, que é muito grande, a região Nordeste, né, que é muito grande, tem muitos cursos que é fundamental, tem uma área imensa de assentamento, né? Mas, enfim, depois a gente pode explorar mais, a gente pode passar, Camila. Mas o que é a ideia, a força que eu queria trazer, que eu acho que isso é fundamental da gente pensando para construir as nossas estratégias, lembrando aquilo que o Freitas falava ontem, né? Da nossa resistência, do projeto de longo prazo, de construir uma outra lógica que enfrente essa lógica neoliberal com outros locais, com outros territórios, é que essa diversidade de sujeitos, ela é a nossa força material, ela é o grande patrimônio político-cultural construído e em construção. E nas licenciaturas está essa grande diversidade de sujeitos camponeses, né? E, pode passar, Camila. O que é a ideia? Porque assim, nós precisamos avançar nesse processo de construção do conhecimento sobre essa diversidade desses modos de vida desses sujeitos, dessa vinculação que eles têm com os seus territórios, porque é exatamente essa a ideia, né? O que nós queremos na educação do campo promotor da construção de políticas públicas? Não, isso não é fim, isso é meio. Para quê? Para construir um projeto camponês. A nossa grande luta é um projeto camponês. É enfrentar, derrotar o modelo do agronegócio, que é o modelo da morte da natureza, da morte dos sujeitos, né, do nosso adoecimento, para um modelo de vida, para um campo de justiça, de igualdade social, onde as pessoas possam produzir alimento saudável para toda a sociedade e viver com dignidade, com alegria, como é aquela imagem, como são os sujeitos do campo. Para isso, nós precisamos conhecer cada vez mais profundamente esses modos de vida, dessa diversidade de sujeitos camponeses que está nos nossos cursos, porque são diferentes. São diferentes as lógicas que eles têm de se relacionar com a natureza, são diferentes as lógicas de trabalho, são diferentes os processos culturais, mas nós não falamos que isso que é formativo? Nós não falamos na educação do campo que muito mais que o conteúdo é a vida de forma. Nós não trabalhamos com o abstrato que fala, nós temos que ligar a escola com a vida, mas daí a gente gasta todo o tempo do nosso curso lá se batendo com o currículo, né? Se batendo com as disciplinas, com... Né? A gente faz o que a gente critica que acontece na educação básica. Né? A gente fala, nossos alunos vão fazer estágio, chega lá e recebe da direção, está aqui o currículo. Aí chega lá na LEDOC e a gente faz isso, está aqui o currículo. Né? Então, assim, como é que a gente se repensa como docente? Não é fácil, é um enorme desafio. Nós vencemos isso dioturnamente lá na nossa LEDOC, nós estamos há 12 anos lá no nosso curso, se debatendo, avançando, avança, retrocede, é assim. Mas para a ciência, a gente tem que estar 10 anos. Nós construímos um patrimônio gigantesco na licenciatura em educação do campo, tem um avanço epistemológico na formação por área, nas práticas que estamos fazendo, que a gente não se dá conta. Isso que eu queria tentar socializar. Porque qual que é a ideia, né? Pode passar, Camila, por favor. Que pensar nisso, pensar nessa dimensão, dessa diversidade dos sujeitos dentro da educação do campo, então avançar nessa compreensão de como é que nessa luta pelas licenciaturas para formar educadores, nós avançamos na territorialização do projeto camponês. Nós não estamos só formando educadores, nós estamos lutando projetos de campo de sociedade, nós estamos trabalhando uma outra epistemologia, né? Lembra desse livro que é fundamental? Né? Nós estamos enfrentando a pedagogia da hegemonia. Lembra do que Freitas falava ontem? O neoliberalismo é uma forma social. Quando nós chamamos os educadores nas licenciaturas a partir da epistemologia da praxis e derrubamos a epistemologia da prática, nós estamos enfrentando um espaço fundamental de formação desse pensamento, que é a formação docente. Porque é pela formação docente hoje que se passa cada vez mais para a juventude a competitividade, a falta de solidariedade, o egoísmo, tudo isso. Então, conhecer os modos de vida dos sujeitos com os quais trabalhamos, pensar novas formas de educá-los, integrando tudo isso, é uma grande contribuição que as licenciaturas do campo podem dar para esse projeto de longo prazo. Né? Pode passar, Camila, por favor. Pode passar. Pode passar, Camila. Então, eu acho que essa ideia que é fundamental, assim, da gente fixar, né? Que não é pouca coisa, na licenciatura a gente está juntando terra, luta, identidade, trabalho e cultura, né? Juntar isso, pensar essa identidade, comunidade política, esse é o grande passo que a gente está fazendo, essa é a grande inovação desse grande projeto de formação que a licenciatura construiu. Não é só uma política de formação de educadores, é uma política de formação de educadores com uma grande concepção de fundo. Pode passar. E aí, não, é esse mesmo. O que é central aqui, gente? De onde vem, qual é a fonte de toda a grande transformação que a gente pode fazer?
por isso a ideia da dialética, né, que a revolução dos processos de produção de conhecimento na educação superior, no âmbito da educação do campo, está nessa institucionalização da alternância. Quanto mais formos capazes, de fato, de pensar que nesses processos de produção material da vida, nessas contradições que os sujeitos vivem, que tem que estar os nossos ensinamentos, lembra o que o Freitas falava ontem? Não adianta a gente ficar gritando palavra de ordem para os sujeitos, vamos lá onde eles vivem, quais são as contradições de onde vivem, como processam a produção material da vida, como encontram caminhos para essa superação, né? É que a gente vai, de fato, fazer isso que a gente fala. Isso vai ser a epistemologia da praxis. Agora, o que acontece nisso aí? Pode passar, Camila, por favor. Aí a gente perde tudo isso, né? Porque assim, bom, não tem dinheiro para fazer alternância, não tem carro, o professor não tem a diária, né? Aí a gente não consegue ir para campo, aí, sabe? Aí vem um monte de dificuldades que são reais, não estou falando que não são reais. Sem diária, sem carro, tá? Mas é só com isso. Quantas vezes nós construímos coisas na educação do campo sem nada? Sem nada, nós construímos muitas coisas sem nada na educação do campo. Então tá bom, antes a gente tinha 4.000 anos, caramba, deu para fazer 1 milhão de coisas, fizemos projetos, agora não tem. Bom, aí não vamos fazer mais alternância, aí não vamos mais para campo. Bom, aí tem um problema seríssimo que é os sujeitos sem bolsa não conseguem ficar no curso. Tá bom, aí é sério, né? Porque aí se os sujeitos não permanecerem, nada do que a gente faz tem sentido. Entende? Que lutas faremos, né? Como vamos selecionar? Temos um conjunto de problemas concretos. Temos dificuldades para a manutenção dos estudantes do TU, temos dificuldades no TC, temos dificuldade das bolsas, temos que eleger coisas e lutas. Mas o que eu gostaria de tentar trazer, né, é que há uma imensa potencialidade, patrimônio nas licenciaturas do campo construídas e que nós não podemos perder isso, né? Isso é fruto da própria classe trabalhadora, né? Pode passar, né? E aí, tentando sintetizar, quanto tempo nós temos? Acabou. Mas, enfim, acho que tem muitas outras coisas, eu queria respeitar o tempo, né? Tem um processo muito rico de produção do conhecimento. Nesses anos nós conseguimos levantar, existem já 84 teses e dissertações sobre as licenciaturas. Passa, Camila, só para as pessoas verem a lista, né? Pode passar, só para vocês terem uma ideia da quantidade de questões. Olha, aqui é o quadro que a gente fez das teses e dissertações produzidas nesses 10 anos. Isso é muita coisa, gente. Isso é muita coisa para uma política pública tão nova. 84 trabalhos no âmbito da pós-graduação não é pouco. E qual que é a grande inovação? Antes, as nossas pesquisas estavam só nos programas de pós-graduação em educação. Hoje, passa a próxima, Camila. Nós temos pesquisa na licenciatura em mais de 12 programas de pós-graduação em diferentes áreas do conhecimento, no ensino de ciências, em relações internacionais, na economia, no mestrado em ensino de física, entende? Nós avançamos no processo de produção de conhecimento, porque a presença dos sujeitos camponeses, junto a esses docentes da área, tem produzido inquietações que os fazem pensar sobre novas questões. E isso faz muita diferença, né? Não dá tempo, pode passar. Mas também queria mostrar, nós temos produzido muitos livros. Aí eu tentei fazer uma síntese, nós já temos 20 livros produzidos pelos coletivos das licenciaturas em educação do campo, que também são contribuições importantes nessa perspectiva de disputar um projeto, de disputar uma concepção, né? Pode passar, vai lá para a última, Camila, por favor. Aí pode passar. Tem a relação dessas teses, enfim, não dá tempo da gente pensar nisso. Mas eu acho que queria trazer, então, finalizar com esses grandes desafios, né? Que eu acho que sintetizando. Primeiro, isso, da gente não descolar de maneira nenhuma mais a luta da educação do campo, da luta pela educação pública, isso é fundamental. O que está em questão é a existência da educação pública, da universidade pública, então vamos continuar lutando pela especificidade, porque as desigualdades continuam imensas, mas sem a luta pela defesa da educação pública, acabou a educação do campo. Então essa é a nossa primeira luta, é se juntar frontalmente na defesa da própria educação pública e da escola pública, né? Trazendo as nossas especificidades, mas essa é a questão, né? A luta pela superação dessa lógica da sociedade capitalista. Pode passar. E aí, acho que um grande desafio para nós, né, é essa questão da luta contra a extinção das políticas públicas que construímos. Pode passar. E acho que fundamental é isso, é nós mobilizarmos essa força material que nós construímos, que não é pequena. Então, nós temos 7.000 estudantes, nós temos 545 docentes. E nós temos que fazer a batalha das ideias. Nós temos que olhar, vamos olhar a experiência de o que foi a batalha das ideias. Quando caiu o muro, né? O que eles fizeram? Eles perderam 85% do seu orçamento que vinha da União Soviética. Eles não sucumbiram. Foi muito mais grave do que perder 2, 3 políticas públicas. Eles perderam 85% do orçamento do país. E a Revolução não sucumbiu. O que significa isso?
Que lição que isso nos dá? Nós temos que fazer a batalha das ideias, nós temos que usar essa massa que nós temos para discutir com as pessoas o que está em curso. Ou é o projeto da barbárie, ou é um outro projeto. Nós queremos a barbárie? Nós temos que discutir com as pessoas, com a juventude, com os nossos professores. Essa é uma tarefa nossa, né? Então, acho que isso é um grande desafio que nós temos, né? Pode passar. Manter essa unidade a partir da diversidade dos cursos que nós temos, que é enorme. Tem os biomas, tem os tipos de... tem os perfis dos docentes, tem as diferentes relações sociais em cada um dos cursos, mas nós temos que seguir avançando nessa construção que nós fizemos, avançar nesse intercâmbio dos cursos, que tem sido coisas difíceis, mas a Socorro está aqui recentemente, fez intercâmbio com outros cursos, vários cursos têm feito isso, seguir fazendo a formação dos docentes das licenciaturas. Nós temos que pensar como fazer isso sem dinheiro do MEC, mas isso faz toda a diferença, né? Nós fizemos 3 seminários lá de Minas, estamos construindo uma unidade de um único projeto. É um projeto de curso com uma diversidade de experiências no Brasil, a partir da diversidade dos sujeitos, dos projetos, dos idiomas, mas é um projeto político-pedagógico. Nós temos uma unidade, né, aqui. E seguir fazendo os nossos seminários nacionais, enfim, nós temos que pensar, nós temos muita tarefa, mas nós temos muita força, né? Queria terminar dizendo, trazendo, né, pensando em Cuba, trazendo o nosso grande mestre José Martí, que fala: fazer é a melhor maneira de dizer. Obrigada.